Agora, aqui em cima, eu vou, no lado direito do ponto, eu vou começar a trabalhar com pontos altos e vou já trabalhando com as diminuições, e as diminuições se darão em todos os desenhos que tenha esse quadradinho vazio, que foi onde iniciamos os desenhos. Então, eu vou fazer a diminuição desses pontos, e em cada ponto de corrente, um ponto. Então, vou fazer uma volta em pontos altos. Quando eu terminar de fazer essas diminuições, nossa circunferência vai ajustar um pouquinho mais. Aí, eu vou em frente ao espelho, vejo se tá tudo bem, se preciso de mais uma volta. Se tiver tudo bem, eu continuo trabalhando qualquer outro tipo de ponto para fazer aqui um adorno, e sem nenhum problema eu termino a próxima volta assim, tá? Então, de momento, o que eu farei é seguindo o lado direito da peça, dando a continuidade para os pontos, e quando chegar aqui eu faço a diminuição. Vou pegar o fio e agulha número 2,5 e começamos com essa parte superior do nosso casaquinho. Começamos, eu vou deixar só um pedacinho de fio para ser arrematado, e eu faço aqui o meu nozinho inicial com a agulha número 2,5, venho na parte onde eu terminei, onde eu iniciei os meus desenhos, e levo também para ser arrematado o fiozinho que tá pro lado de baixo, o fiozinho sobrante. Entro aqui, ó, nesse ponto que corresponde ao ponto alto, entro bem na base aqui embaixo e faço aqui o meu ponto alto. Vamos lá, não dei a laçada, faço aqui meu ponto alto. Aqui eu trabalho com ponto alto normal, não ponto alto alongado, tá? Ponto alto normal. Vamos diminuir aqui, porque às vezes a gente coloca no zoom e o zoom não está tão bem. O meu arremate desse daqui, ó, vai ficar pra cima, e o de baixo vai ficar embaixo mesmo, tá? Então, vamos lá. Pego o meu fio, o fio que eu vou trabalhar, deixo esse fio aqui atrás, ó, tá? Então, agora eu vou fechar meu ponto alto. Muito bem. Laçada. Vou na segunda base do ponto alto aqui embaixo e faço o meu ponto alto, e antes de fechar a laçada, eu pego esse fiozinho aqui do primeiro, ponho embaixo da agulha e faço fechamento. Dou uma puxadinha para não ficar uma pontinha lá na frente, trago para trás, seguro aqui com o meu dedo médio, vou no próximo ponto alto. Olha, já tô trabalhando embaixo o arremate, em cima com arremate também. Passo por baixo da agulha e faço o meu próximo ponto alto. E vou trabalhando assim até que eu tenha uma boa parte desse fio arrematado e tudo certo, tá? Então, vamos lá. Como eu farei pontos altos em todos os pontos, inclusive nas espaços de corrente, então não tem problema se eu levar um pouquinho mais, tanto o fio sobrante do lado de baixo quanto o do lado de cima, para ser arrematado um pouquinho mais, tá? Então, vamos lá. Faço aqui meu ponto alto e sigo arrematando. Volto com o fiozinho lá embaixo, lá pra cima, do lado de trás. Desço aqui pro lado da frente da agulha, aqui, ó, tá? E vamos fazer aí vamos fazer o nosso trabalho com a agulha 2,5. Devagarinho, sem precisar correr. Assim. Dessa forma. Sem perder nenhum ponto, nem aumentar, porque senão não vai resolver absolutamente nada que a gente está fazendo. Então, tem que ser tudo bem devagarinho.
Ó, eu vou puxar a pontinha do que tá aqui em cima, do fiozinho que tá aqui em cima, até onde eu posso, ó. Vou dar até um puxãozinho mais aqui pra ele ficar bem pertinho aqui pra ficar bem aqui atrás, pra eu poder arrematar. Agora eu vou trabalhar com as diminuições, tá? Entro aqui no ponto que já faz parte da casinha vazia. Vamos ajeitar bem a agulha. Tudo isso aqui, ó. Entro na base, faço um ponto alto. Eu tenho duas formas de fazer o ponto alto. Eu passo esse ponto, ou então eu faço a diminuição com esse ponto e esse não. Vamos fazer a diminuição primeiro com esse ponto, que tá aqui no meio. Então, eu faço um ponto alto, não fecho a primeira volta, não fecho esse ponto, pego a laçada dele, entro aqui, ó, no que é a correntinha e faço a diminuição dele com a laçada dessa correntinha aqui que tirou ponto alto. Posso fazer assim e continuo trabalhando o ponto alto normalmente, tá? Posso fazer desse jeito. Como posso também fazer assim. Retomando, pegar o fiozinho, levar aqui e seguro com o dedo médio. Faço uma laçada, entro no ponto que se refere à casinha vazia, não fecho esse ponto alto, faço uma laçada, entro, passo a correntinha, vou no próximo ponto e trabalho esse ponto alto, fazendo o fechamento do que eu deixei lá atrás. Posso fazer dessa maneira e continuo trabalhando os pontos que correspondem ao ponto alto normalmente. E o que eu vou fazer agora? Como eu já trabalhei com até a última pontinha, o fiozinho, eu dou um puxãozinho assim, ó, para que ele entre no meio do ponto, tá? Muito bem, eu continuo trabalhando as minhas reduções aqui e vocês viram as duas formas de trabalhar a redução, tá? Todo o lado direito do casaquinho e vou trabalhando com a agulha 2,5 até chegar no final. Até já. Cheguei aqui no final da minha volta com as diminuições que se deram aqui nos espaços onde começamos os desenhos e ficou bastante bem. Fui em frente ao espelho, gostei do que eu fiz e não preciso fazer mais porque também esse modelinho não é um modelinho onde eu tirei a medida da circunferência do pescoço, e sim da circunferência do ombro. E para finalizar, eu quero fazer aqui o seguinte desenho, tá? Eu faço duas correntes, viro meu trabalho, passo uma base, duas correntes, passo essa base na próxima, eu faço ponto baixíssimo, tá? Aliás, nesse daqui, eu vou fazer ponto baixíssimo na próxima base. Pronto. Faço duas correntes, passo uma base de ponto, no próximo eu faço um ponto baixíssimo. Duas correntes, passo uma base de ponto, no próximo eu faço um ponto baixíssimo. Duas correntes, passo uma base, no próximo um ponto baixíssimo. Assim que eu vou fazer para ficar essas ondinhas bem sutis. Muito bem, cheguei aqui, pessoal, no final da minha volta. E eu tenho agora esse último pontinho aqui que eu vou fazer com uma, duas, três correntes. Eu vou entrar no lugar que eu iniciei e faço aqui meu ponto baixíssimo. Corto uma boa quantidade de fio para poder arrematar.
Passo o fio por aqui, ó, aperto o nozinho. E eu vou virar a peça do lado direito e eu tenho, não sei se dá pra vocês apreciarem aqui, não sei se dá, ó, umas ondinhas bastante sutis e ficou do lado do avesso, que é o casaquinho do lado direito, e deu esse efeito aqui, ó. Então, vocês estão percebendo? Tá? Deu esse efeito e eu gostei bastante. Vamos fazer, então, as mangas. As mangas eu trabalharei com elas no próprio arco, tá? E vamos fazer assim, fiz o meu nozinho aqui em cima, faço a minha laçada e vou trabalhar com ponto alto normal, tá? Aqui eu tenho reduzido um arco, porque eu preciso de fazer a redução de desenhos e deixei com 14 arcos essa minha volta aqui e a volta do outro lado também, claro. Aqui é onde a gente termina de puxar o fiozinho e eu faço aqui meu ponto alto, faço aqui, ó, 3 correntes, só que antes de fazer as 3 correntes eu vou levar esse fiozinho para ser arrematado nas correntinhas, ó. Uma corrente, volto o fiozinho pra lá, faço a segunda corrente, levo o fiozinho pra baixo da agulha, 3, já tá arrematado aqui, ó, o meu fiozinho. E aqui mesmo, na terceira correntinha desse arco, eu faço outro ponto, tá? Esse aqui é o meu ponto V, com 3 correntes de abertura. Nesse primeiro arco que eu escolhi pra fazer o meu primeiro desenho. E agora, eu vou fazer 5 correntes. Uma, duas, três, quatro, 5. Passo esse arco, venho no próximo, lá na terceira correntinha, ó, uma, duas, lá na terceira correntinha, porque são 5, deixo 2 de um lado, 2 do outro, e continuo fazendo meus arcos com 3 correntes, meus arcos não, meu ponto V, com um ponto alto, 3 correntes de abertura e um ponto alto. E eu continuo trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 pontos de corrente, passo um arco, venho no próximo, na terceira corrente, eu faço novamente meu ponto V, com 3 correntes de abertura, e eles vão ficando assim, ó, tá? Então, se eu tivesse 15 pontos, eu não poderia fazer isso, porque me sobraria 2 arcos, tá? Então, para sobrar um arco sim, um arco preenchido, um arco não, eu tive que fazer a diminuição do mesmo jeito que eu fiz na outra manga, tá? Pra ficar de 16 com 15 pontos. Então, eu tenho aqui, ó, arco cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio e vazio, porque o primeiro é cheio. Por isso que eu tive que reduzir um arco. Agora, eu sigo trabalhando os pontos V's e depois eu volto, já fazendo a primeira volta que se refere ao desenho, que a gente vai começar a trabalhar com os leques, aumentando da mesma forma que nós fizemos no início do nosso projeto, tá? Então, até já. Cheguei aqui, eu tenho um arco vazio, tenho as 5 correntes, e venho aqui, ó, tentar entrar na base do ponto, faço um ponto baixíssimo, fechando essa volta, e entro no ponto V com outro ponto baixíssimo e começo a trabalhar com os aumentos dos nossos leques. Então, vamos continuar fazendo aqui os nossos pontos. Então, eu faço aqui, ó, um ponto baixíssimo, que já tá feito, conto 1, 2, 3 correntes, trabalho um ponto alto,
duas correntes aqui dentro desse V e mais 2 pontos altos do outro lado, formando um leque de 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. E agora, cada um vai fazer o número de correntes aqui e cada um vai fazer a diminuição gradual das correntes de acordo com o que nós fizemos lá em cima. Então, aqui não tem segredo nenhum. Eu vou fazer mais um pouquinho com vocês e só volto quando essa manga estiver pronta. Porque não é eu gastar tempo mostrando para vocês o que vocês já fizeram lá em cima, tá? Então, as correntinhas, elas têm que estar de forma gradual, com as diminuições, tá bom? Eu vou mostrar a outra manga que já está pronta com esse esquema que eu fiz aqui, porque tem outra forma de fazer também, tá? Então, ó, tem um leque de 2, 2 e 2, e aqui, desse leque até o próximo V, quantas correntes eu preciso? Então, como eu vou fazer de forma gradual, eu faço uma corrente, 2, 3, 4. Com 4 correntes, eu chego até o leque e trabalho os 2 pontos altos, as 2 correntes e os 2 pontos altos. Esse trabalho a gente não precisa virar, nós vamos fazer em círculo, fechando com ponto baixíssimo cada volta, tá? Não vou fazer mais porque é a repetição do que fizemos lá em cima. Muito bem, pessoal, pois aqui eu tenho as minhas os 2 desenhos das mangas feitos. Cada manga ficaram com 7 desenhos, porque eu tinha 14 arcos. Fiz em um, saltei o outro, então eu tenho aí 7 desenhos. E cheguei até a volta número 1, 2, 3, 4, 5, na volta 5, onde tem 6 pontos altos de cada lado desse leque aqui. Por que eu fiz isso? Primeiro que pra mim, pro meu gosto, está muito bem essa parte aqui da blusa com
simplesmente com 5 voltas e não com 6 voltas, conforme fizemos na circunferência do ombro. E eu também fiz as mesmas voltas aqui no final. Agora, nós temos aqui a parte de baixo do nosso casaquinho. O que eu fiz com a parte de baixo do nosso casaquinho? Como nós já fizemos essa parte aqui em cima, então é manha trabalhar na parte de baixo, porque nós temos aí as reduções aí as diminuições progressivas das correntinhas, e é o mesmo que a gente faz aqui embaixo. Só que aqui embaixo é diferente, por quê? Porque nós temos mais casinhas vazias, tá? Então, no meu caso aqui, em toda a extensão da parte de baixo do casaquinho, eu fiquei com 50 arcos. Só que 50 não é múltiplo de 3, porque eu queria trabalhar cada 3 casinhas, tá? Então, não era múltiplo de 3. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma volta uma volta em casinhas vazias. Depois que eu terminei a última volta do comprimento da minha blusa, eu parei no arco, que a gente tem que fazer 2 pontos de corrente e um ponto alto. Foi nesse daqui que eu resolvi fazer as casinhas, ó, conforme vocês estão vendo aí, ó, as casinhas. Então, quando você tiver no final já da altura da sua blusa, você para no arco que você tem que fazer 2 correntinhas. Então, você faz 2 correntinhas, faz o ponto que você tá usando, o ponto baixo, o ponto alto, e segue, tá? Aí você segue e você começa a trabalhar. No meu caso aqui, eu terminei aqui do lado direito da peça, ó. A gente tem que agora tomar cuidado aqui, ó, lado direito da peça. Então, eu terminei aqui o meu arco, ó, tá vendo, ó? Meu arco aqui que tem as 2 correntes e o meio ponto alto. Fiz os 5 pontos altos, virei a peça e comecei a trabalhar assim, ó. Aqui eu só fiz 2 correntes e na 4ª corrente eu fiz um ponto alto normal, tá? Então, ó, 2 correntes, aqui eu fiz 2 correntes aqui em cima. Depois que eu terminei esse arco aqui que tem duas correntes, eu fiz os 5 pontos altos e fiz 2 correntes, e na terceira o ponto alto, 2 correntes, na terceira corrente do arco, um ponto alto. E fui fazendo assim até terminar, tá? Quando terminou toda a extensão, eu fui contando. Aí, quando chegou mais ou menos aqui, eu já fui controlando e também já fui colocando os marcadores a cada 3 casinhas, porque era importante pra mim ter 1, 2, 3 casinhas, tá? Ó, tá vendo? 1, 2, 3 casinhas. Então, eu fui controlando, fazendo cada 3 casinhas, tá? Então, é isso que eu fui fazendo. Quando chegou mais ou menos aqui, para que coincidisse as 3 casinhas aqui do final, eu tive que ir trabalhando assim, ó. 1, 2, 3 casinhas vazias, 1, 2, 3. Chegou um momento aqui nessa parte minha aqui, e essas casinhas vazias que eu fiz, só ficaram 2 e não uma, para que eu ficasse com um múltiplo de 3, tá? Senão não daria múltiplo de 3. Então, os desenhos que eu tenho aqui são múltiplos de 3. Então, quando você terminar de fazer a altura da sua blusa, tem que se ater a isso que eu tô falando, tá? Muito bem, fiz as casinhas vazias, eu fiquei com as 3 últimas aqui. Em algum momento aqui, eu tive que deixar somente com 2 casinhas e não 3, tá? E deu certinho. Ficou 3, 3, 3, uma ou 2 ficaram 2, tá? Casinhas. E aí eu comecei a trabalhar, aí eu fiz os 5 pontos, terminei as casinhas vazias, fiz os 5 pontos, virei minha peça e comecei a trabalhar aqui com os pontos V's. Só que os V's eu quis deixar aqui em cima da terceira
do ponto que se refere à terceira casinha, para os desenhos não ficar tão mais juntos do que já estão, tá? Então, o que que eu fiz? Eu comecei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas e contei, ó. 1, 2, 3. Eu poderia trabalhar aqui dentro, mas eu trabalhei no ponto que se refere à própria casinha. Fiz um ponto V com 3 correntes de separação. E fui trabalhando toda a volta assim, ó. 1, 2, 3 casinhas, tá? Ponto V com 3 correntes de separação. E fui trabalhando dessa maneira. Terminando toda a extensão dessa parte aqui, toda ela, tá? Aí comecei os meus desenhos. Aí eu vim e comecei meus desenhos. Presta atenção agora aqui, ó. Para começar os desenhos, aqui, e outra coisa, eu só fiz uma volta, 2, 3, 4 e 5. Não fiz a sexta volta. A sexta volta é a que termina com 7 pontos altos, mas eu quis deixar assim para não fazer mais pontos altos, para combinar com o que eu fiz nas mangas, né? Então, se você quiser que seu ponto termine também do lado do direito da peça, você tem que controlar aqui também. Às vezes você vai precisar cortar o fio lá na frente e pegar aqui de novo para fazer os pontos altos para que saia assim, tá? Então, aqui no meu caso, saiu, ó, o primeiro leque, ponto do lado direito, ponto do lado do avesso, ponto do lado direito, ponto do lado do avesso, ponto do lado direito. Se eu fizesse outra volta, a volta que fica 7 pontos de cada lado, ficaria do lado do avesso. Então, o que eu teria que ter feito aqui? Se eu quisesse com as 1, 2, 3, com as 6 voltas. Eu teria que cortar o fio, ir lá na ponta, lá do outro lado, e começar o V do outro lado, tá? O V não, aqui eu teria que começar o ponto leque do lado direito, aí ficaria direito do ponto e avesso aqui, ó, tá? Ficaria direito, aí eu teria aqui avesso, aí ficaria avesso, direito, avesso e a outra, e a volta com 7 ficaria no direito. Então, tudo isso você tem que ver também, tá? Então, eu tenho aqui esses desenhos, eu não pude reduzir mais do que isso, tá bom? E é essa explicação que eu vou passar para vocês. Agora, o que eu falta fazer agora é o tipo de fechamento que eu vou decidir, que eu também explico para vocês, o tipo de fechamento e nada mais do que isso, e os acabamentos, tá?
Aqui estou e vamos falar sobre a possibilidade de abotoamento, tá? Então, vamos lá. No modelo original, eu tenho lá na receita as 3 florezinhas dos 2 lados. Então, são 6 florezinhas, sendo uma e sendo as 3 de um lado com alcinhas, tá? As alcinhas também é um exemplo, porque a alcinha pode ser maior de acordo com a largura que você tem aqui, tá? A abertura que o tamanho que a sua medida deixou. Então, no modelo original, se faz esses botõezinhos aqui do próprio crochê e está dos 2 lados. Para mim não funcionou porque ao fazer um botãozinho assim, tá? E chegar aqui com a alcinha, isso não funcionou de maneira nenhuma porque saiu toda hora. Mais uma vez, eu digo, uma coisa é ver na revista, outra coisa é você usar no dia a dia e a coisa e você ter uma roupa prática, tá? Porque eu me movimentei, eu fiz com a peça piloto, e isso toda hora saía, tá? Desse botãozinho aqui, e pra mim, eu não gostei, tá? No modelo original, esse botãozinho tá um pouquinho maior, porque a artesã fez com maior número de correntes e preencheu mais. Claro, quanto mais correntes você faça, mais preenchimento dentro do círculo você vai fazer, isso vai crescer, tá? E a hora de costurar fica um pouco mais alto. Então, pra mim não funcionou, mas se você quiser fazer dessa maneira, sem problema. Tô dizendo pra mim o que funcionou e o que não funcionou, tá? Então, eu tenho outra possibilidade também de você manter as 3 florzinhas de abotoamento, mais as outras 3 do outro lado, e trabalhar aqui com o fechamento, tá? Então, ó, o fechamento, você pode manter os 3 botões aqui, pode manter os 3 botões para fechar o buraquinho, se quiser, da florezinha, tá? E você faz as outras florezinhas, mas sem alcinha, para poder fazer o abotoamento, tá? Para poder fechar a alcinha chegar até esse espaço aqui, tá? Então, esse é um exemplo. Ou você pode também tirar os botões, tá? Deixar assim e fazer somente o que vocês estão vendo aí. Ou você tira também as florezinhas desse lado e deixa somente com os botões do jeito que eu deixei com a minha peça na cor rosa pálido. Pode ser feito assim também, tá? Então, você escolhe o que você vai fazer. Outra possibilidade também, ó, pode deixar assim. Outra possibilidade também é fazer o fechamento com os cordões. Você pode fazer 30 centímetros, o melhor que eu acho melhor é você fazer uns 30 centímetros de cordão de cada lado, para quando você fizer ou um lacinho ou fizer simplesmente um nó, a ponta de um fechamento fica chegando perto do outro e fica muito mais bonito, tá? É assim que eu penso, não faz os toquinhos não, porque não fica legal, tá? Faz os 32 centímetros aí de cordão já na própria peça, tá? E faz alguma coisa aqui, quando chegar no, por exemplo, você vai fazer 32 centímetros de corrente. E chegando aqui, você faz 5 pontos altos, 6, e você pode fechar ou não, tá? E continuar com os pontos altos aqui para reforçar e não deixar somente com correntinhas, tá? Pode ser feito assim também. Eu acho super interessante deixar dessa maneira, dependendo do fio que você usar. Então, essas são as possibilidades. Outra possibilidade também é você fazer alcinha com botões, tá? Conforme eu fiz com o meu casaquinho bege. Fiz as alcinhas já no próprio ponto, né? Depois de terminado tudo, e trabalhei com essa possibilidade também. Eu quero que vocês entendam que
As florezinhas, elas estão, que eu fui descobrir depois, não só para enfeite, é mais para, eu já falei isso em outro vídeo, estou reforçando, é para deixar mais seguro a parte que nós fizemos com os pontos altos, principalmente quem trabalha somente com 3 pontos altos. Eu, trabalhando com os 5 pontos altos, se eu fizer dessa maneira aqui, eu vou ter que reforçar atrás os pontos. Ou eu passo com uma linha de costura, junto os pontos e faço um pontinho bem pequenininho para segurar isso e manter aí a alça sem abrir. Eu mostrei, não sei se eu mostrei o bege para você, mas eu vou fazer tudo de novo, vou mostrar, que eu ainda não arrumei. Esse daqui, essa possibilidade aqui, já de deixar com a florzinha, já deixa aquela parte que nós fizemos com 5 pontos mais seguro, tá? E também usando as florezinhas para fazer aqui o fechamento, também deixa mais seguro o outro lado, que as florezinhas é como se fosse uma segunda camada de ponto, segunda ou terceira camada de ponto, tá? Então também é válido usá-lo assim, tá? E os cordões também eu acho interessante. E essa parte aqui somente com as laçadas, eu acho interessante também. Você pode também usar as laçadas com o botão que foi feito em crochê. Então, tem muitas formas de fazer o fechamento. Esse botão aqui eu posso usar dos dois lados, tá? Então, e o tamanho dos botões também, tudo isso daqui são exemplificações. Então, eu não sei o que eu vou fazer com o meu fechamento. Eu vou mostrar agora o que eu tentei fazer no casaquinho que eu tô terminando, que é o azul, que eu vou ter que desmanchar tudo, porque não ficou legal, tá? E a possibilidade de fazer somente com a alcinha e botões, sem proteger o ponto atrás, e vocês vão ver o que pode ter, o que acontece, tá? De acordo com a minha realidade. Então, esses são as possibilidades que eu vejo de abotoamento, e cada um vai fazer o seu, tá bom? Agora eu vou mostrar aí como que ficou os meus abotoamentos. E com o último que a gente está fazendo, o azul marinho, eu não sei se farei com cordões. Desde logo com as florezinhas eu não vou fazer, porque eu já tenho um fio relativamente de espessura média. E se eu fizer florzinha aí, eu acho que vai ficar muito pesado. Se eu já tive que trabalhar bastante na manga, para que ela não fique pesadona, eu não vou fazer as florezinhas. Eu estou me decantando ou para o azul marinho, ou com os cordões, ou então essa parte aqui que eu vi que ficou bastante legal para mim, tá? Nada mais do que isso, vamos então ver o que eu fiz nos outros casaquinhos que já estão prontos, e o outro para ser terminado essa parte aí, que é o abotoamento parcial, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Aqui estou, esse é um casaquinho que falta terminar uma manga, e eu já trabalhei aqui com o fechamento, ó, tá? Ele tá saindo maravilhosamente lindo, olha. Falando de linha fina, vamos voltar lá ao que nós estávamos falando sobre a quantidade de desenhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 desenhos saiu nesse aqui. E eu trabalhei também nas correntinhas, nos arcos, mas eu fiz de forma diferente. Nos arcos eu fiz aqui as casinhas vazias e não trabalhei diretamente no arco. Eu fiz as casinhas vazias, no arco depois eu trabalhei. Como o fio é fino, ela ficou aqui super... Eu gostei demais dessa aqui, porque o fio me possibilitou isso daqui. Então, ela tá leve, tá charmosinha, tá bonita. A cor também que eu encontrei, nossa, eu adorei ter feito... fazer com esse fio aqui, tá? Aqui também, ó, eu trabalhei a parte
de casinhas vazias, e depois que eu comecei a trabalhar os desenhos, então de todos que eu fiz, o que eu mais amei é esse aqui. E depois vamos ver como é que fica o azul marinho, se eu vou gostar ou se eu vou amar, tá? Esse aqui eu amei, tá? 2, 4, 6... Não, ficaram 8. 2, 4, 6, 8, tá? Não sei se contei 8 com vocês. E olha como é que ficou lindinho, maravilhoso. Eu amei, tá? E é isso. Então, o que eu fiz? Para de namorar esse aqui, vamos falar, Dona Elidia, o que tem que ser falado. Vamos lá. Então, ó, o fechamento do nosso modelo, ele não é total, é um fechamento parcial, tá? Então, o que eu fiz? Eu cheguei, eu falei, vou fazer com florzinhas, porque o fio me permite e eu quero algo mais charmosinho. Então, eu fiz aqui com as florezinhas, mas eu não queria colocar botões aqui. Então, eu já costurei aqui e fiz meia florezinhas para proteger essa outra parte aqui. Mas a hora do fechamento, eu vesti e eu tive dificuldade porque isso aqui enrolou e eu tive que desenrolar e sem olhar no espelho nada, eu fiz como a gente faz sempre, pega o casaquinho e já vai vestindo, às vezes está atrasada para o trabalho, ou às vezes quer fazer as coisas mais rápido, isso daqui encrencava aqui, aí eu tinha toda hora que eu falei, já não serve para mim isso, eu quero chegar e fazer isso, e não aconteceu assim, tá? Então, eu vou desmanchar isso aqui e não sei de que forma eu vou fazer, tá bom? Então, para mim não funcionou, porque eu quero praticidade, quero chegar e fazer clique, claque, pronto. Nada de ficar desenroscando isso aqui, desengrigolando isso aqui, não serve, não dá, eu me irrito e como cada um de nós nos conhecemos, a gente sabe até onde a gente tem nosso limite de irritação, e isso aqui para mim foi uma irritação extrema, tá? Com vontade de fazer, eu não quero mais você. Só essa parte aqui, o resto eu amei tudo. Então, aqui eu vou ter que desmanchar e refazer o meu tipo de abotoamento, tá? Já no cor de rosa, já no bege, vamos pegar o bege, que eu tô usando direto. Então, ó, o bege eu já fiz com as alcinhas, conforme eu comentei com vocês. Ah, e quero lembrar vocês o seguinte, presta atenção na forma de abotoamento, porque tem abotoamento para homem e abotoamento para mulher, tá? Dá uma pesquisadinha na internet, garimpa você também, tá? Já a forma de abotoamento desse aqui, eu gostei bastante que faz isso aqui. Eu vou ter que trocar os botões, vou ter que reforçar aqui, tá? Mas eu vou manter o abotoamento com alcinha e um botão aqui, que isso aqui ficou muito grande, é o que eu tinha. E eu não tinha essa cor bege, eu tinha esse daqui. Então, isso aqui eu vou mudar a posição do botão também, que tem que ir um pouquinho mais pra cá, um ou dois pontinhos mais para trás, tá? Mas esse aqui eu faço clique, como eu falei pra você, clique, cleque. Tiro, cleque, clique. Clique, cleque. Tá? Cleque, clique. Então, é assim que tem que ficar pra mim as coisas, a roupa. Por isso que eu tô usando ele direto, tá? Aqui. E eu tenho outros que está a caminho, que eu já sei como eu vou fazer. E em relação ao abotoamento, ó, o abotoamento, gente, vocês primeiro veste o casaquinho, vai lá com seu sutiã, vai lá na frente do espelho e marca a parte do meio do seu busto, porque é onde fica, nas camisas sempre fica aberto ali, né? Sempre fica aberto. A indústria não sabe ver que isso não é para ficar aberto, os botões é justamente para fechar as camisas, né? Então, você vai lá em frente ao espelho e você olha e vê onde está metade. E é a partir daquele ponto, você já começa a fazer a distribuição dos que faltam. Tudo bem, se você tiver um número aqui que falta uma volta, você desce mais uma só, que não vai fazer diferença, tá? Mas começa da parte do meio, começa a contar as voltas que você vai deixar as suas alcinhas, tá? Ou seu botão. Você começa pela alcinha, eu começaria pelo botão, tá? Você já começa a ver onde você tem que fazer pela metade do busto. Depois você distribui o número de voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para uma.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pra última, tá? Se não deu 10, desce um mais aqui, tá? Que não vai dar diferença no busto, não. E aí, você completa 10, 10, 10 e 10. 8, 8, 8, 8, ou 12, 12, 12, 12, tá? Ou se quiser fazer mais abotoamento, sem problema nenhum. Mas esse aqui foi o que é melhor pro meu tipo de irritação, tá bom? Irritação, se contado números, se dá um número de 0 a 10, eu ponho 6, tá bom? Então, isso aqui é pra minha irritação número 6. E tudo bem, tá certo? E esse aqui é assim. E o cor-de-rosa, conforme eu comentei com vocês em outros vídeos, ficou dessa maneira aqui. Também clique-claque, 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 mas o fiozinho também já tava chegando, já era um fio que podia ser considerado médio, de espessura média. E ficou também clique-claque, clique-claque, claque, clique, sem problema nenhum, tá? Então, também usei dessa maneira, somente com 3. E agora, o azul marinho, eu não sei como é que eu farei, porque eu tenho aqui, tô trabalhando aqui com fio mais grosso, agora eu vou fazer os arremates de tudo, esconder os fios, e eu não sei o que eu vou fazer aqui. Sei, sim, que qualquer tipo de abotoamento que eu fizer, eu vou pegar agulha de crochê, de costura. Vou tirar um fio desse aqui, 1 ou 2 fiozinhos desse aqui. Eu vou trabalhar com o próprio fio, mas eu vou deixar assim, ó, tá? Ó. E vou reforçar aqui. Passo aqui embaixo, passo aqui em cima. Eu vou juntar eles um pouco aqui, ó, com pontos, para que não fique igual ficou o bege, que tem uma parte aqui que eu não mostrei pra vocês, ó. Ó como é que tá, tá esgarçado aqui, ó, tá? Primeiro que o botão é muito grande e pesou. Então, o que a gente tem que fazer, se a gente vai começar já fazer nossos abotoamentos, reforçar aqui com o fio, com o próprio fio. Aqui dá pra reforçar com o próprio fio, porque o fio é fino, ó. Tá vendo, ó? Vou reforçar aqui, vou mudar o botão, porque ficou muito grande, ficou muito pesado em relação à espessura do fio, tá? Tudo isso a gente tem que ver também. Então, por isso que eu não consigo fazer um vídeo em 1h10, 1 hora, explicando tudo isso, porque vocês têm que saber o lado que vocês vão fazer para que o desenho saia do mesmo lado que está aqui a nossa peça que a gente considera lado direito. A questão aqui dos fechamentos, o trabalho que a gente tem que fazer aqui para formar um múltiplo de 3, tá? Eu só tinha 50 pontos e 50 arcos e tinha que fazer 51, porque com 17 desenhos, sim, que é múltiplo de 3. Então, tudo isso aqui eu tinha que comentar, tive que falar para vocês. O vídeo ficou em 5 vídeos, tá? E eu não tenho como fazer um trabalho manual sem mostrar tudo isso para vocês, tá? Então, gente, eu agradeço vocês por ter ficado comigo nesses 5 vídeos. E eu vou agora tentar ver se eu consigo vestir o casaquinho para vocês verem como ficou para mim. E eu volto quando tiver tudo isso pronto. E vocês já vão descobrir que tipo de fechamento eu fiz aqui, tá? Então, até a próxima imagem. Tchau!